Hoje nós vamos falar sobre relacionamento amoroso, né? Um tema que foi muito pedido, né? Por que eu faço tudo por essa relação e ele não faz nada, né? Como que pode acontecer isso comigo, né? E muitas vezes eu dou o máximo que eu posso e ainda a pessoa vem e termina comigo, né? Eu tenho recebido muitas solicitações sobre esse tema e hoje eu resolvi vir aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Eu anotei aqui, né, alguns tópicos para falar com vocês no decorrer dessa live e eu espero que todos esses tópicos sejam trazidos com clareza, tá? Se eu estiver indo muito rápido, deixa aqui o comentário. Se eu estiver indo muito devagar, fala também. Para mim é muito importante a sua opinião sobre o assunto que está sendo colocado aqui, tá? Então eu quero agradecer, mais uma vez pela oportunidade, primeiramente a Deus, depois eu preciso agradecer ao meu sistema familiar, né? A minha mãe, o meu pai, todos os meus ancestrais, assim como os mestres, né? Aqueles mestres que eu pude participar aí desses treinamentos, né? De coach, psicologia positiva, Ho'oponopono, e aí eu lembro José Roberto Marques, Masaru Gata, Regina Tavares, os mestres ascensos também, que eu tenho grande reverência, que vem me trazendo muito conhecimento, né? Toda essa egrégora aí de luz que vem me trazendo para esse despertar da minha missão de vida e de estar aqui falando um pouquinho sobre relacionamento. Eu quero também falar um pouquinho que todas as vezes que eu venho fazer uma live, essas lives elas vêm com o meu ponto de vista, segundo os meus estudos e as minhas percepções, assim como o retorno dos atendimentos que eu faço dentro dos processos de coach, né? É claro que a gente segue aí uma estatística. Eu gosto muito de trazer essa informação porque às vezes quando eu falo aqui as pessoas generalizam. Por favor, fique, né, com o lado e a intenção positiva daquilo que vai ser dito aqui no decorrer dessa live, tá? Aqui eu falo de uma forma, numa consciência coletiva. Quando eu falo em consciência coletiva, eu digo que é algo que é aplicado na maioria das pessoas. Mas é muito importante a gente ter e levar em consideração que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, cada pessoa passa por situações que, se você não se enquadra, por favor, o interessante é que você faça então uma sessão individual para que o seu caso seja olhado especificamente, tá? Então aqui é importante a gente ter muita maturidade quando a gente fala sobre decisões a serem tomadas, principalmente quando se fala em relacionamento amoroso, tá? É com muito amor que eu venho trazer esse conhecimento e com muito amor que eu peço permissão para adentrar a tua vida, para que você fique com, é claro, a intenção positiva daquilo que vai ser dito aqui, tá? Assim como eu deixo em aberto que você pode vir me abordar pessoalmente para falar caso tenha uma situação particular, né, que a gente tem que dar uma devida atenção diferenciada, beleza? Outra coisa que eu quero falar antes de começar a live deixa pra mim aqui no comentário da onde que você é, tá? Qual que é a cidade que você tá falando? Pra mim é muito importante saber, né, qual que é a região aí que a gente vem expandindo aí esse canal com essas informações. No meu canal, né, divinamente, divinamente, né, trazendo aí a centelha divina que habita em mim, eu trabalho sempre com a psicologia da alma. E é importante vocês que estão aqui comigo saber que eu trabalho sempre, tá? Com o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Eu não trabalho somente com a parte científica quando eu falo do corpo físico, tá? Por quê? Porque a mente, ela traz muitas reações e o espiritual também. Então, é por isso que eu acho importante eu falar. Porque, de repente, você se conectou, tá aqui nessa live, mas você não acredita na espiritualidade
e não acredita que isso pode mudar ou transformar a tua vida. Então, você está no lugar errado. Se você continuar nessa live, você vai perder seu tempo, né? Porque não é essa a minha linha de raciocínio. Agora, para você que está aqui comigo, que se conecta com a espiritualidade, que entende que nós, né, somos seres eternos, né? Nós não temos uma validade, somente a validade do corpo físico. Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo e que todo esse conteúdo que vai ser disposto para vocês aqui faça muito sentido, tanto na tua vida quanto na vida das pessoas que estão ao teu redor. E nesse momento eu quero aproveitar e convidar. Se você acha ou conhece algum amigo, algum parente que está experienciando e vivenciando um relacionamento, que essa pessoa se doa demais, compartilha com ela esse vídeo para que ela possa também receber um pouco mais de conhecimento e tentar sair dessa redoma, tá? Bom, para as pessoas que acreditam, então, eu espero que vocês possam usufruir e tirar aí o melhor que vocês podem referente a esse conteúdo que vai ser direcionado aqui. Por que eu comecei a trabalhar com coach de relacionamento? É importante eu falar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam. Quando eu falo, né, porque eu faço tudo e ele não dá valor, é um tema que as pessoas me pediram para trazer aqui, mas é algo que eu vivenciei durante muitos anos na minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando aí que é coach de relacionamento e vejo assim, quanto tempo você tem de relacionamento? Ah, tem 1 ano. Ah, quanto tempo você tem de relacionamento? Tem 2 anos. Eu começo a rir diante da situação, né? Porque, gente, pra dizer pra vocês, eu tenho 14 anos de casada e eu confesso pra vocês, é até legal, né? Porque o meu staff aqui é o meu marido, então ele tá aqui e pode confirmar tudo que eu tô falando. E assim, a nossa relação, nós começamos a trabalhar com terapia de casal com 2 anos de casado. Não foi nada fácil, né? E eu acredito que Deus sempre tem um propósito para nossa vida e quando tá interligado à nossa missão, principalmente, nada é em vão, né? Então, assim, hoje eu com propriedade eu venho falar que os desafios foram muito grandes, os tombos foram muito grandes, mas os aprendizados também. E quando a gente coloca a espiritualidade, né? Coloca o melhor que podemos ser diante das situações, nas relações, a gente consegue vencer? Conseguimos. Então, esse tema de hoje é um tema que durante muitos anos foi algo muito dolorido para mim, tá? Como pessoa, como mulher. E hoje, vir falar sobre esse assunto, no momento em que eu tava aqui destrinchando os tópicos, em determinados momentos eu falo, gente, isso tá curado mesmo? Porque eu tô falando numa naturalidade, mas foi algo que foi muito dolorido durante um bom tempo. Né? Então é necessário que a gente tenha persistência também quando a gente quer algo, porque o mundo por aí, né? Eles trazem aí muitas relações de forma muito descartável, né? E eu vejo que quando a gente começa a olhar para si mesmo e principalmente olhar para a relação assumindo 50% da responsabilidade sobre essa relação, tudo pode ser diferente. Então, o objetivo do meu canal é fazer com que as pessoas tenham relações saudáveis e que elas consigam despertar a sua melhor versão. Quando eu falo em despertar a melhor versão, eu falo que quando a gente não está bem consigo mesmo, é mais difícil estar bem com o outro. E quando eu estou bem comigo, é mais fácil eu estar bem com o outro. Então, muitas vezes, a cura de uma relação não está olhando para o outro. A cura, muitas vezes, está em olhar para mim. Por isso que eu falo, por que eu estou usando a palavra muitas vezes? Né? Não é questão de generalizar, mas é dizer que existem situações de pessoas que vêm para fazer atendimento e que verdadeiramente ela está fazendo tudo o que ela poderia, dentro das condições que ela pode, porém, ela não está dando abertura para o outro tomar a responsabilidade dos outros 50%, e aí a gente faz esse trabalho
individual, tá? Então eu espero que esse conteúdo de hoje venha agregar e trazer valor para tua vida, assim como trouxe para minha, tá? É importante que vocês saibam, porque assim, é muito fácil as pessoas chegarem e falarem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sem ela ter passado por essa mesma situação. Mas é muito mais fácil a gente conseguir captar a dor do outro quando a gente já passou por isso e sabe que não é nem um pouco fácil. Então, deixa eu dar uma olhada aqui pra gente ver se já tem alguma pergunta. Vamos lá, boa noite. Vânia de São Paulo, seja muito bem-vinda, Vânia. Matheus também falando de Cuiabá, seja bem-vindo, Matheus. Ricardo, meu staff aqui comigo também, seja bem-vindo. A Viviane, boa noite, pessoal. Apesar de ter um número maior aqui que está apresentando que está conosco, nem todos colocaram para mim aqui a cidade, mas de acordo com o que vocês forem colocando, que for aparecendo para mim, eu vou falando aqui também, tá bom? Não se esqueçam se tiver alguma pergunta, vocês podem já ir colocando nos comentários, que no final eu vou esclarecer sobre essas perguntas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar do que importa, do que é importante. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscreve no canal para que toda segunda-feira você venha receber aí a notificação da próxima live, assim como os conteúdos que vão ser disponibilizados aqui no canal no decorrer deste ano, tá? Então, se você ainda não inscreveu, aproveita, já se inscreve, dá o seu likezinho aí e seja muito bem-vindo. Bom, quando a gente fala em relacionamento, né? Primeiramente, a gente tem que suspender todo e qualquer julgamento. Porque todas as vezes que a gente vai olhar para uma situação com um pré-julgamento de algo que a gente não conhece, dificilmente a gente consegue enxergar aquela relação ou aquela situação na real moeda, na real face, na real situação. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade ou de desvalorizar demais algo ou de florear demais uma situação e ficar enxergando aquilo que não é na verdade. A gente distorce de acordo com os nossos filtros. E os nossos filtros geralmente são o quê? Os filtros das crenças que foram colocadas em nós. Eu falei sobre isso na live passada. Se depois você que não participou da live passada quiser olhar no vídeo anterior, eu acredito que vai agregar bastante valor para você aí, tá? Porque nós somos o que aprendemos ser, né? E muitas vezes a gente enxerga o mundo de acordo com esses filtros. Felizmente ou infelizmente, isso quer queira, quer não, faz parte da nossa missão de vida, que são os nossos aprendizados, né? Então, neste momento, trazendo aí, né, a força dos pais, as forças dos mestres, né, as crenças que nos foram colocadas também pelos pais, né? Eu peço essa permissão para que você suspenda todo e qualquer julgamento, porque o julgamento é o quê? É um pré-conceito, né? E o pré-conceito é algo que eu aprendi, que eu achei que era o certo, mas que isso pode estar prejudicando as minhas relações. Na maioria dos meus vídeos, como eu falo sobre relacionamento, eu digo que todos nós temos dois grandes marcos, né? Isso eu tenho que ressaltar para que vocês entendam que é o nascimento e a nossa morte, e que nesse intervalo nós temos uma missão, né? Essa missão não é formar, ter diploma e ganhar dinheiro. A nossa principal missão é relacionar. E o primeiro relacionar começa lá com o papai, com a mamãe, né? Como que eu choro e ganho TT, eu não choro e não ganho TT. Quando eu choro e faço birra, eu ganho cola, eu ganho o brinquedo que eu gostaria, né? Depois essas relações elas vão se expandindo pro irmãozinho, depois pro coleguinha da escola, não é isso? Depois pro colega da faculdade, depois pro marido, pro cônjuge, pro namorado, depois pros filhos e assim sucessivamente.
Um dos maiores desafios que o ser humano tem é de estar casado, de estar se relacionando com alguém. Então, gente, o que eu quero antes de começar a falar sobre relacionamento amoroso? Muitas vezes a gente acha que estar casado ou ter alguém do lado é só viver coisas boas, né? E na verdade, um dos nossos maiores desafios está nessa pessoa. É claro que Deus é tão maravilhoso que ele criou o sexo, né, que é algo que é muito prazeroso para que você dividisse com essa pessoa, né, que fosse ser seu cônjuge. Para quê? Para dar uma amenizada aí. Mas um dos nossos maiores desafios quando se fala de missão de vida é aprender a se relacionar, conviver. Você imagina que desafio é esse? Uma pessoa sai da tua casa com todas as crenças e todas as limitações dessa casa. Se une com outra pessoa com todas as crenças e suas limitações daquela casa e tenta colocar tudo isso numa terceira casa. O desafio é grande, né? E no início a gente cria aquela ilusão de tudo vai ser lindo, de que tudo vai ser maravilhoso. É o príncipe encantado, né? E não necessariamente. É difícil a gente encontrar um relacionamento, uma relação que é 100% fluida. E aqui eu te convido a para de ficar olhando para a grama do vizinho. Para de ficar olhando para a relação da forma com que você enxerga do vizinho. Cuidado, que pode ser que a grama dele seja de plástico e você tá achando que ele rega todo dia. A gente não sabe quais são os desafios dos outros casais. Muitas vezes o que a gente consegue enxergar é somente a parte bonita e dificilmente os desafios, tá? Então, nesse ponto eu gosto de falar quando a gente fala de relação. Por quê? Porque muito do que acontece de dificuldade na nossa relação é porque nós colocamos uma expectativa maior do que realmente aquela pessoa pode dar. E aí eu trago aqui as 3 leis universais do amor para essa live de hoje e vou falar também sobre os 4 pilares da relação, para a gente trazer então aí a clareza sobre o porquê que eu faço tudo e ele não faz nada por mim. Beleza? Bom, se vocês quiserem já ir deixando aqui os comentários, pode ir deixando, que aí eu vou aos poucos esclarecendo e respondendo também as perguntas de vocês, beleza? Então vamos lá. Se vocês puderem colocar para mim aqui nos comentários quem tá se relacionando e quem não está, Danube, eu estou sim dentro de um relacionamento, ou não, eu tô solteiro, não estou em um relacionamento, é legal porque eu posso estar direcionando mais a live para quem está junto ou para quem está sozinho nesse momento, beleza? Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito, porque vai ajudar eu trazer uma direção para quem tá online, quem tá ao vivo aqui comigo. Tá? Então coloca aí, eu estou dentro de um relacionamento, e nesse relacionamento que você tá, é você que faz tudo ou é a pessoa que faz tudo por você? É importante isso pra mim também, tá? Não, eu não estou em nenhum relacionamento, mas eu já vivi, já experienciei aí uma relação aonde eu fazia de tudo ou o outro fazia de tudo pra mim, tá? É importante ter essa clareza para que a gente possa ter uma conversa de acordo com vocês, com a necessidade de vocês que estão aqui comigo, beleza? Bom, então vamos falar rapidinho sobre as 3 leis universais, né? Que a gente utiliza muito nas constelações familiares e nas terapias sistêmicas, né? Onde a gente entra ali. A primeira lei universal é a lei da ordem, né? Ou seja, quem chegou primeiro? Você já parou para pensar quem chegou primeiro nessa relação? Quem tem mais idade? É eu ou é ele? É ele que chegou primeiro, né? Então, existe um respeito por isso ou não? Isso quer dizer que está errado uma mulher ter mais idade do que o homem? Ou o homem ter mais idade que a mulher? Não, isso não. Agora, o que a gente precisa entender é, na lei da ordem, quem chegou primeiro precisa ter um respeito diferenciado para quem chegou depois. Existe isso dentro da tua relação hoje? A segunda ordem é pertencer.
onde todos têm o direito de pertencer. E quando eu falo todos têm o direito de pertencer, gente, aqui é um assunto que é importantíssimo eu tocar, mas eu vou trazer uma outra live porque ele é bem extenso. Se eu sou solteira, não tenho filhos e estou me relacionando com um homem que é solteiro e que não tem filhos, ok, né? A gente vai respeitar a ordem de quem é mais velho. Mas e se eu estou entrando dentro de uma relação onde esse cara tem filhos? Quem veio primeiro na vida dele? Os filhos? Opa! Então eu preciso respeitar a ordem de quem chegou primeiro também. E muitas vezes as relações acabam não tendo equilíbrio. Por quê? Porque eu cheguei agora, quero sentar na janelinha e não quero nem saber se ele tem filho, se ele não tem filho e onde respeitar isso. Então, eu te convido a olhar com muito carinho para a tua relação nesse sentido. Quando eu conheci, ele já tinha filhos, né? E colocar, ele precisa colocar esses filhos primeiro, porque na ordem de quem chegou primeiro na vida dele foi os filhos, tá? Então, eu vou trazer depois uma live para falar sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante. E vice-versa, de repente você está se relacionando com um cara que não tem filho, você tem filho e ele não consegue respeitar isso. Não vai ter equilíbrio. Esse relacionamento tende a não dar certo, tá? E a terceira lei universal é a lei do equilíbrio, tá? E a lei do equilíbrio, ela entra o quê? No dar e receber. Essa terceira lei eu vou detalhar um pouco mais depois que a gente falar dos 4 pilares, tá? Da relação. Por que, Danúbia, que você vai falar mais depois? Porque é justamente a gente muitas vezes entra em relações onde a gente dá demais do que a gente recebe e gera desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele tem 2 consequências, tá? Isso é extremamente importante. A consequência número 1 é o rompimento. E a consequência número 2, eu continuo ali doando, não recebendo nada em troca. Isso causa doença. Aí eu falei ali dos 3 pilares, né? Corpo físico, mental e emocional. Do emocional vem pro mental, do mental vem pro físico. Aí não tem jeito. Aí você vai ter que parar e espiar essa situação, entender se isso vai ser importante para você ou não, tá? Então, assim, todas as vezes que a gente fala sobre relacionamento, sobre dar e receber, sobre equilíbrio, a tendência é que eu assumindo as minhas 50% de responsabilidade, deixando o outro fazer os 50% dele, tende a relação a equilibrar e você seguir fluido, né? Danúbia, isso quer dizer que você não vai brigar mais, que você não vai ter problema? Não, isso só vai acontecer se você morrer, tá? Parar de brigar, parar de ter desentendimento, ou que você para de gostar, porque tudo aquilo que a gente não gosta, a gente tá, ó, cagando e andando, e as coisas vão acontecendo do jeito que tem que ser. Mas isso não é nada saudável. Um relacionamento saudável, ele sempre tem esse equilíbrio entre o dar e receber. Uma hora é um que nutre, outra hora é o outro que nutre. Mas como que eu posso fazer isso, Danúbia? Ter esse equilíbrio entre dar e receber, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui pra gente falar sobre a doação. Eu estou em relacionamento, eu sou casado. Legal, então eu tô falando de pessoas que estão em relacionamentos amorosos, a maioria aqui, né? Aqui estão falando também sobre os 3 pilares. Na verdade é assim, ó. Quando eu falo de leis universais, eu falei das 3, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. E quando eu falo da psicologia da alma, que é a técnica que eu tenho utilizado nos meus atendimentos, a psicologia da alma, ela não trabalha somente com o corpo físico, ela trabalha corpo físico, mental e espiritual. Também são 3, tá? Mas são 3
coisas distintas, né? 3 leis universais e 3 campos que são trabalhados com a psicologia da alma, tá? Espero que tenha sido clara aqui nessa informação. Bom, então se a gente tá falando, ó, tem gente falando aqui, ó, eu tenho mais idade que o meu marido. Se você tem mais idade que ele, não queira exigir dele aquilo que é da sua responsabilidade, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente olha lá na Bíblia falando do respeitar e tal, porque antigamente os homens eram mais velhos que as mulheres. Quando isso muda, é necessário eu entender, porque às vezes eu quero exigir um marido que seja muito provedor, só que eu tô numa relação onde eu sou a mais velha. E aí vem a minha capacidade psíquica e emocional de saber lidar e direcionar isso dentro da relação, tá? Então é importante a gente colocar também essa lei da ordem aplicada nas nossas relações. Já quando eu tenho o homem mais velho, essa responsabilidade é deles e muitas vezes eu chego dentro de uma relação sendo mulher, querendo eu colocar o pingo nos is de tudo, sendo que isso é uma responsabilidade dele. Quando isso não está sendo colocado em ordem, né? Quando a ordem, quando o pertencer e quanto o equilíbrio não está sendo executado dentro de uma relação, isso causa desequilíbrio. E o desequilíbrio tem duas, vou repetir novamente, tem duas situações agravantes que acontecem. Primeiro é o término, e a segunda, quando não tem o término, é a doença física. Como eu disse, nos 3 campos. Ele sai do espiritual, vem para o mental e depois ele vem para o corpo físico, tá? Por que eu gosto de falar dessa questão do espiritual? Porque todos nós, quando viemos para cá, nós temos uma missão, né? E muitas vezes essa missão é estar com essa pessoa que a gente está do lado e ter os aprendizados com ela. E eu gosto de dizer que antes de terminar uma relação, é necessário que se esgote todas as possibilidades, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que estar junto até o final da vida, morrendo na dor. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Só tô querendo dizer que para que se finalize uma relação, é necessário que esgote todas as possibilidades emocionais. Porque aí o que eu tô fazendo? Eu tô cumprindo com esse papel de missão que foi vir para esse plano, ter os aprendizados necessários com essa pessoa, tá? No mental, você tá dando o que de recado para tua mente? Estou fazendo tudo que eu posso dentro das condições que eu tenho. E no corpo físico, eu não vou ter nenhuma doença psicossomática. Por quê? Porque eu tô cumprindo com o papel que eu me predispus fazer. E muitas vezes, o fato de uma coisinha ou outra não estar de acordo, o que eu faço? Chuto o pau da barraca, né? Principalmente com o mundo aí incentivando tanto, né? Eu passei já por 2 situações de separação, como eu disse pra vocês, são 14 anos de casados. Nós começamos a fazer terapia com 2 anos de casado. Passamos por N desafios, né? Por crenças diferentes, ele foi criado num âmbito familiar, né, num ambiente familiar diferente do meu. A vida dele era mais livre, mais fluida, a minha era mais presa, repreensiva. Entrava em conflito muitas vezes, era difícil entrar em comum acordo. Eu era muito mandona, ele muitas vezes queria ser mandão. Eu queria uma relação de alguém que eu não enxergava, né? Que eu vou falar aqui agora dos 4 pilares, que eu acho que é muito importante. Será que eu estava exigindo dele aquilo que ele poderia me dar? Ou aquilo que eu estava criando na minha mente do que eu gostaria? Será que eu estou verdadeiramente olhando para a pessoa do jeito que ela é ou como eu gostaria que ela fosse, né? Então, nós passamos por tudo isso. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu te confesso que valeu a pena passar por tudo isso? Valeu. Uma coisa que eu acho muito importante falar aqui, quando a gente fala sobre doação, durante muito tempo dentro da minha relação, eu vinha, eu abraçava, eu beijava, eu dava carinho.
Eu chegava sexta-feira do trabalho, eu vinha, ficava abraçando ele e falava, nego, você quer uma jantinha? Querendo fazer por ele. Ele olhava pra mim e dizia, eu já falei que eu não tô com fome. Gente, aquilo doía a minha alma. Ou seja, eu fazendo de tudo pela relação, eu querendo fazer mais e ele não dava valor. Ele não olhava, ele não valorizava. Eu queria estar, ele ignorava. Alguém aqui já passou por algo parecido? Né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, olham as fotos, quando eu coloquei a primeira vez que tinha separado, nossa, vocês dois, um casal tão lindo, como assim terminando e separando, né? Mas ninguém estava debaixo do mesmo teto, visualizando tudo que a gente passou junto para entender o porquê que eu cheguei naquele nível de estresse total e falei, cansei, se for desse jeito pra mim basta. E foi a partir daí que eu comecei essa busca, né, de autoconhecimento para poder levar para as outras pessoas também, porque eu também queria tirar o fardo do mundo dessa dor que eu passei durante muito tempo. Então, gente, agora eu quero entrar, né, com vocês referente aos 4 pilares, citando como poder fazer diferente, porque durante muito tempo eu fiz tudo que eu podia e mais um pouco e eu não entendia as respostas que vinham de lá, porque a expectativa daqui era muito grande. Eu não vivia os 50% da minha relação, eu vivia 80% da relação. E uma relação onde você vive 80%, dificilmente ela vai dar certo. E eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre essa lei do equilíbrio, tá? Um pouquinho mais adiante. Antes eu quero falar desses 4 pilares. Então, quando a gente fala desses 4 pilares das relações, eu quero que você comece a refletir sobre a tua relação hoje, se ela está interligada nesses 4 pilares. O primeiro é ser visto. Quando eu falo ser visto, é olhar para esse ser que divide contigo aí uma relação, uma casa, um casamento, filhos, vida, história, para aquele ser que habita ali. E quando eu falo em ser que habita ali, eu vou até trazer um adendo do ser que habita ali, né? Que eu dividi a vida, que eu não entendi os rompantes e as grosserias dele comigo, se ele falava tanto que me amava. E aí eu fui conversar com uma tia, com outra tia, com a mãe, com as pessoas que conviveram com ele na infância. E ali eu pude enxergar o marido que eu tinha. Não da forma que eu gostaria que ele fosse, mas da forma que ele era. E o olhar para a pessoa suspendendo o seu julgamento e querendo entender a história dela te traz uma clareza muito maior. Porque quando você olha somente com os seus óculos, você vai trazer parâmetros do teu pai, da tua mãe, da forma com que eles achavam que é o certo. E quando você... Então, o primeiro pilar é: as pessoas gostam de ser vistas, mas não vistas como você quer que ela seja, mas como ela verdadeiramente é, tá? Então, ser visto. O segundo ponto é ser lembrada. Quando você fala de uma relação onde o outro precisa ser lembrado, eu não tô dizendo que isso precisa ser toda hora, todo momento, tá? Mas uma relação onde, se você tá fazendo alguma coisa que vem a pessoa à mente, liga para essa pessoa, diz para ela que você lembrou. Se você tá indo num mercado e você viu alguma coisa gostosa que ela gosta de comer, compra, traz para ela. Eu lembro que a última vez que eu fui no mercado, por exemplo, o Ricardo tava precisando de um negócio pro sapato dele. E eu sempre comento e tal. Dessa vez eu fui no mercado e falei: ó, nego, na hora que eu tava passando, eu lembrei de você, né? Então, o ser lembrado é de uma forma sincera, que vem de dentro, não é por obrigação, onde lembrei de você, tá? Então, é importante que a pessoa seja vista, ela seja lembrada. A terceira é que ela pertença. Danúbia, como assim que ela pertença?
Se eu já tô com essa pessoa, se eu já tô namorando, se eu tô casado, ele já pertence. Será? Essa pessoa tem voz ativa dentro da relação? O que ela gosta é levado em consideração? Aquilo que é importante no âmbito familiar dela, dentro das crenças dela, dentro dos costumes dela, é considerado diante da situação e diante da tua relação? Porque na minha época, da forma com que eu vivia, e 90% dos meus coaches, não. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu imponho, do jeito que eu acho importante. E não da forma com que ela ama. Como diz Shakespeare, né, ele diz assim, que não é porque uma pessoa te ama de um jeito diferente do seu, não quer dizer que ela não te ama. E o pertencer é fazer com que ela também tenha voz ativa diante da situação. E dentro desse pertencer, ela pode sugerir, ela pode dar palpite, ela pode dizer o que ela pensa e o que ela sente. Muitas relações, elas vão de água abaixo porque a pessoa não tem o direito de ser quem ela é. Muitas relações vão de água abaixo, principalmente quando eles vêm procurar ajuda, é porque é assim, ó, o cara gosta de tomar uma cervejinha, mas a mulher abomina isso. E aí o que acontece? Ele tem que fazer escondido. Por quê? Porque ele não pode ser verdadeiro com a pessoa que ele escolheu dividir a vida. Será que esse cara, quando ele tem que mentir para fazer as coisas que traz prazer para ele pertence a essa relação? E aí, muitas vezes, quando existe aí triângulos amorosos, as mulheres não conseguem entender por que isso existe. Ou os homens, né? Porque hoje em dia isso também tá muito ativo. Relações de triângulos amorosos, onde a mulher tem, né, um amante, vamos dizer assim. Por que será? Será que ela pertence a essa relação? E aqui eu digo, se verdadeiramente essa pessoa pertencesse, ela não precisava. Então, o que eu tô querendo dizer pra você é: traga esse pertencer, dê a voz para essa pessoa, dê a oportunidade de ela ser quem ela é. Eu costumo dizer muito para casais quando me procura: será que quando essa pessoa tá do teu lado, ela tem mais motivos para estar feliz ou para estar triste? Porque é isso que os amantes por aí oferecem, a felicidade. Agora, é preciso saber dividir os momentos, onde agora a gente tem que sentar e tratar das responsabilidades. Agora nós vamos nos divertir porque nós somos um par. Será que a gente faz isso dentro das relações? Então vamos lá. Primeiro pilar, ser visto. Segundo, ser lembrado. Terceiro, pertencer. E no quarto, ser reconhecido, gente. Será que a gente consegue reconhecer? Eu tenho dificuldade ainda, né, Ricardo? Muita ainda. Gente, eu venho trabalhando muito isso, né? Durante muito tempo dentro da relação, eu falava: porra, cara, tu nem me liga pra saber como é que eu tô, se eu tô viva, se eu tô morta. É só eu que faço isso. Na hora de fazer um jantar, é só eu que faço isso. O aprendizado é contínuo, né? E aí ele tá falando aqui, o aprendizado é contínuo, né? E eu continuo nessa, porque às vezes ele manda flores, agora ele faz jantar, ele liga, ele quer saber como eu tô. Gente do céu! Parece que eu tô de casadinha de novo, né? Mas muitas vezes ele fazia e eu não sabia reconhecer. Né? Então, assim, o reconhecer, que é o quarto pilar, é algo que é extremamente importante. Então, anota aí. Reconhecer é um pilar extremamente importante. Então, por mais que você venha fazendo muito e a pessoa fazendo pouco, das vezes que ela fizer algo que te agrada, por favor, agradeça. Reconheça. Mostra para essa pessoa o quanto isso é importante. Que eu tenho certeza que isso vai trazer um grande movimento dentro da tua vida e dentro da tua relação. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos lá. Pois é, nosso conflito geralmente é esse fato. Quero que ele seja o provedor da família, mas isso não acontece. Então aqui,
Se você veio primeiro, ele pode ser o provedor, sim, desde que você oriente. Aliás, precisamos respeitar aqui a ordem dentro dessa relação. E a gente precisa olhar para essa relação com muito amor e carinho nesse sentido, tá? A mulher tem o direito, eu te digo o seguinte, a mulher tem o direito, inclusive, de não trabalhar, tá? Por quê? Porque em conjunto escolheram que a mulher vai cuidar do lar e dos filhos. Mas se ela veio primeiro, ela faz as direções do que acontece dentro dessa casa. A gente precisa respeitar a lei da ordem aí, beleza? Aqui ele fala, no meu caso eu faço de tudo para a pessoa, mas ela não me responde. Tudo que eu pudesse fazer eu fiz, só não recebo o retorno. Aqui é importante a gente entender, Mateus, sobre como ela foi criada. Como ela recebeu. Se ela tem dificuldade de receber, tá? Quando você faz, aquilo faz ela travar também. Então eu te convido a entender um pouco da história dela, de quando ela era criança, junto com o papai, junto com a mamãe. Ela foi uma pessoa muito oprimida, muito bloqueada, tá? Eu te falo isso porque eu vivi durante anos com uma pessoa que gritava, que berrava comigo. E eu fazia de tudo por essa pessoa. Ou seja, eu não tinha nem o retorno emocional e eu tinha berros. Quando eu fui entender a história, entender o porquê ele era daquele jeito e conversar com ele sobre, eu entendo que você passou por isso, mas pra mim é importante que você não berre, porque isso me agride, né? Pra mim é importante que você fala. Eu descobri que meu marido até 4 anos de idade nem conversar, ele conversava. Ele foi falar a primeira palavra, a primeira frase com 4 anos. Ele acumulava muito. Então é importante a gente entender que quando a gente tá com uma pessoa, o desafio é entender também que muitas vezes o problema não está em nós. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivenciando e experienciando dentro daquela relação é reflexo de algo que ele aprendeu lá atrás. Então eu te convido a entender um pouco mais da história dessa pessoa que está contigo, né? Como que foi a criação? Ela está dentro de uma família afetiva que ela aprendeu sobre afetividade ou não? Dentro de uma família mais agressiva, que fala alto, que fala duro, que oprime, que reprime, né? Então, assim, muitas vezes a gente entra dentro de uma relação achando que a pessoa tá pronta. E, na verdade, não, né? Essa pessoa, ela é o que ela aprendeu a ser. E estar dentro de um relacionamento amoroso, que eu posso dizer assim, que é nutritivo, é você estar disposto a suspender o julgamento, abrir um pouco mão daquilo que eu acredito ser verdade dentro de uma relação e construir uma relação sólida. Eu digo que amar é escolher construir, porque apaixonar é super fácil, só que depois que passa de 2 anos, pum, né? Eu digo assim, que a princesa já não é tão princesa, o príncipe, então, misericórdia, né? E aí a gente começa, então, a partir desse período, a construir. Amor é decisão. É eu olhar para o outro, entender o outro e me posicionar também. E quando eu falo de responsabilidade 50-50%, tenha essa consciência, você não pode fazer 60%, você não pode fazer 70%, você não pode fazer 80%, você só pode fazer os seus 50%. E aí, falando nesse 50%, eu quero trazer, vou voltar lá naquele link, né? Primeira lei da ordem, segunda do pertencer e terceira do equilíbrio. Então, para fechar a nossa live com chave de ouro, eu quero falar sobre equilíbrio da seguinte forma. Eu fui lá e fiz uma coisa boa. Ele foi lá e fez uma coisa boa. Estamos equilibrados? Estamos equilibrados. Eu fui lá e fiz uma chateação. Mas ele é muito bonzinho. Ele foi lá e fez outra coisa boa. Eu falei, cara, por que ele fez coisa boa se eu tô a fim de brigar? Vou lá e faço outra chateação. Ele vai lá e faz uma outra coisa boa. Vocês estão percebendo o que tá acontecendo com a minha mão? Eu fico
quieta, não faço nada, emburro, não converso, não faço nada. Ele vai lá e faz uma outra coisa boa. O que tá acontecendo com a minha mão? Gente, se esse casal continuar tão diferente dessa forma, o que vai acontecer? Ele faz mais uma chateação, ele faz mais uma coisa boa, e o que acontece com esse casal? Rompe. Por quê que rompe? Porque não teve equilíbrio. Agora, eu vou lá, faço uma coisa boa, ele faz uma coisa boa. Eu faço uma chateação, ele faz uma chateação. Opa, peraí, agora eu vou me redimir. Vou lá e faço uma coisa boa. Ele vem e faz uma outra coisa boa. Aí ele vai lá e faz uma chateação. Aí eu falo, putz, nem me chateou tanto assim, mas eu preciso equilibrar. Emburro, fico emburrado. Se ele quiser agora, ele vai ter que fazer alguma coisa boa. Então, o relacionar é isso. É você saber que é necessário e sempre vai acontecer esse movimento. Um faz uma coisa boa, outro faz a coisa boa, outro faz a coisa boa, outro faz a coisa boa. Um faz chateação, outro faz chateação. E assim a gente faz o quê? Caminha junto. Por que que muitas vezes isso acontece mais nas pessoas que estão flertando, né? Eu vou lá, mando uma mensagem, ele não me manda nada. Aí eu vou lá e mando outra mensagem, ele não fala nada. Eu chamo ele pra sair, ele nem sequer responde. Eu fico, o que acontece? Não dá certo. Por quê? Porque uma pessoa só fez. Quando eu tô dentro de uma relação aonde existe, eu vou lá, mando uma mensagem, no outro dia ele vem, manda outra mensagem, a gente começa a conversar, ele me chama pra sair, eu vou e chamo, e ele vai depois e chama eu pra sair, e continua esse fluxo de movimento de estar junto. Então, as relações, para que deem certo, é necessário sempre o equilíbrio. Se a pessoa faz coisa boa, você vai fazer coisa boa. Se a pessoa faz chateação, você vai fazer chateação. Ela emburrou, ela não fala nada, fica mudo. Fica mudo também. Espera uma reação dela. Por quê? Porque é necessário esse movimento, tá? Quando a gente tá dentro de uma relação que a gente quer fazer demais, demasiadamente, aí eu começo a dizer que qual a parte da carência interna que existe dentro de você que está querendo ser aceito. Eu quero ser aceito a qualquer custo. E diretamente ou indiretamente a gente manda essa mensagem para as pessoas que estão conosco, tá? Então, eu espero que essas informações, quando a gente fala sobre o ser visto, ser lembrado, pertencer, ser reconhecido, que você tenha captado, principalmente quando a gente fala da lei, da ordem, do pertencer e do equilíbrio, e lembrando sempre de nunca se esquecer de, para que a relação seja longilínea, né? Que ela tenha longevidade, é necessário sempre o dar e receber. Cada relacionamento é um relacionamento, é importante a gente olhar para essa particularidade, mas não existe nada mais certo dentro de um relacionamento entre a lei do equilíbrio, que é o dar e receber, tá? Então é importante também eu fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, para que eu dê exemplos para ele de como eu gostaria de ser tratado. É importante que eu me posiciono, tá? Dizendo o que é importante para mim dentro de uma relação. Isso eu gosto muito de dizer, principalmente quando eu tô tratando com casais. Muitas vezes as pessoas estão se relacionando, mas elas não têm uma projeção de futuro do que elas querem, do que elas esperam daquela relação, tá? Então eu te convido sempre a, dentro dos seus 50%, ser o mais transparente possível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu poder esclarecer. A gente já está finalizando a nossa live. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que o conteúdo que eu trouxe hoje traga vários insights e informações para que você possa trazer aí para tua vida um significado e um olhar diferente, principalmente para tua relação. Lembrando, né, que para eu amar, né, amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Para eu cuidar do outro, eu preciso me cuidar primeiro. Para eu exigir do outro, eu preciso primeiro exigir de mim, né?
E que antes da gente ser um bom par, é importante que a gente seja um bom ímpar, tá? É difícil a gente estar numa relação onde eu tenho uma baixa autoestima e eu quero cobrar que o outro tenha autoestima, né, alta. Então é importante que eu exija do outro aquilo que eu tenho primeiro. E é importante eu sempre saber que eu só tenho 50% dentro dessa relação. Assim como para doar, como para receber. E eu tenho que saber que o outro é os outros 50% e que ali ele também tem as suas responsabilidades. Eu digo que a arte de relacionar é a arte de fazer acordos. E qualquer relação, para que ela seja sólida e duradoura, é necessário sempre que haja uma palavrinha super simples, mas que muitos casais não vêm praticando, que se chama diálogo. Olho no olho e a conversa. Expõe sempre o seu sentimento, seja sempre verdadeiro, seja sempre transparente, deixando sempre o seu 50% de responsabilidade cumprida. Eu quero agradecer a todos que participaram comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha pra gente responder e finalizar então a nossa live, que eu acabei estendendo um pouquinho mais. Gente, mas esse assunto, né, quando a gente olha para essa particularidade, tem muita coisa para ser falada e muita coisa para ser dita, tá? Eu aproveito aí para pedir para você se inscrever, tá, no meu canal, deixar o seu likezinho se você gostou desse conteúdo, marcar aqui as pessoas que você conhece, que você acredita que esse conteúdo vai trazer e vai agregar valor para a vida dessas pessoas. Eu te espero na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, pra gente dar continuidade aí às lives falando sobre relacionamento.